Você já percebeu que os maiores perigos da nossa família não aparecem de repente? Eles se instalam devagar. Às vezes começam com um silêncio, um olhar perdido, uma palavra atravessada. Outras vezes com decisões tão pequenas que parecem inofensivas. Mas quando nós percebemos, o lar já está ferido, já está desgastado, ameaçado por dentro. E o pior é que muitas famílias que estão em perigo nem sabem que isso está acontecendo. Nos tempos que nós vivemos, os valores mudam rápido. As vozes de fora são mais fortes do que as de dentro. E a correria nos afasta daqueles que nós mais amamos. E sem perceber, nós trocamos o diálogo por distância, a verdade por aparência, a direção por improviso. E o resultado é um lar cheio de marcas que ninguém queria carregar. Como encontrar esperança quando o que nós mais amamos está ameaçado? Hoje, nós estamos começando a série Lares de Esperança e a partir de agora nós vamos lutar para não deixar a família correr perigo. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos aqui no seu programa Está Escrito. Que alegria é receber você aqui na TV Novo Tempo, ou talvez você que está assistindo pela web aí no YouTube, está assistindo até mesmo não um programa inédito, está assistindo a reprise. Não importa o momento que você está conectado com a gente, o que importa é que nós estamos agora aqui diante da palavra de Deus, do Está Escrito e diante da bênção do Senhor. Eu espero que nesse momento você se sinta aí cercado pelos anjos de Deus. E deixa eu lhe dizer, tem uma coisa muito boa. Na verdade, são duas coisas extraordinárias. A primeira, você reparou aqui? Ainda não? Então, deixa eu te falar. Está saindo do forno, fresquinha, essa nova revista da Escola Bíblica, que é a revista Lar, Doce Lar. Nós vamos aqui, através dessa revista, falar sobre aquilo que é mais caro, aquilo que é mais importante para todos nós, que é a nossa família. Como salvar uma família que está enfrentando crise? Como não sofrer com os traumas do passado? São esses temas, entre muitos outros, que você encontra aqui para você ir à Bíblia e ter respostas às dificuldades que são reais, marcantes e que trazem muitas vezes grandes problemas para dentro de casa. Para que você não sofra com tudo isso, então faz o seguinte. Entre em contato conosco agora mesmo através do WhatsApp, o número é 12 98244 4449 e peça agora mesmo a sua revista Lar, Doce Lar. Nós vamos enviar para você sem custo nenhum, tá bom? Então eu já quero aproveitar que a revista está na minha mão e deixa eu te dizer, chegou o momento do quadro Responde aí, Pastor. Vinícius, pode rodar a vinheta aí. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos aqui de volta. A pergunta vai aparecer aqui na tela, o Vinícius vai colocar para a gente. E a pergunta é, quando a Bíblia afirma que a família é um projeto de Deus e não uma invenção humana, o que isso significa na prática? Muito boa pergunta, né? Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto. Quando os cristãos afirmam que a família é um plano criado por Deus e não uma invenção humana, na verdade, o que a gente está fazendo? Nós estamos voltando às primeiras páginas da história humana. A Bíblia descreve exatamente isso, assim, de maneira bem direta. Sabe onde? Em Gênesis 2, o verso 24. Olha só o que está escrito. Acompanha comigo aqui Gênesis 2, 24. Diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Esse texto aqui, olha, ele não sugere que há uma coisa assim que aparece
como que se fosse uma convenção social, que é a família. Mas, na verdade, o que ele está dizendo aqui, que isso que aparece é uma instituição divina. Ela foi estabelecida antes do pecado, antes da cultura, ela foi estabelecida antes da política, antes de qualquer sistema humano. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, a base da vida é o lar, é a família. Então, eu quero convidar você desde já a aprender mais sobre esse plano divino. E como você vai fazer isso? Você vai agora mesmo mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, no número 12 98244 4449. Você vai pedir a revista Lar Docilar. É lançamento aqui da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Para você pode pedir, tá bom? Quando o mundo ele mergulhou na corrupção, a gente está falando aqui lá atrás da história humana, quando o Gênesis diz que o dilúvio veio, Deus então recomeçou tudo novamente. Através do quê? Você se lembra? Através de uma família. Isso aqui mostra que para Deus a história sempre começa e recomeça no mesmo lugar, no lar. É por isso que o pastor e estadista David McKay, ele disse o seguinte, que é tão importante, tão atual. Olha só o que ele falou, ó. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Uau, hein? Porque quando a família cai, a sociedade cai. Mas quando a família se alinha ao plano de Deus, sabe o que acontece? Tudo ao redor encontra ordem, encontra direção, encontra propósito. E é por isso que é tão importante, porque a família é o ambiente onde nós refletimos a imagem de Deus. Lá em Gênesis 1, 26, olha só o que diz literalmente, é Deus que fala. Ele fala assim, ó, Gênesis 1, 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, a imagem de Deus é relacional. Ele é um amor que se doa, é um amor que protege, que educa, que serve. E esse caráter, ele só se aprende num contexto de convivência. Por isso que Deus criou a família, como se fosse o primeiro espaço de formação espiritual, emocional e moral. Então, observe aqui uma verdade linda. Jesus ele poderia ter vindo ao mundo como se fosse um adulto pronto. Mas o que foi que ele fez? Ele escolheu vir como um bebê, crescendo dentro de casa, sentando-se à mesa, aprendendo com Maria, com seu pai José. E é por isso que Deus ele diz o seguinte, através de Jesus, olha, a família é o lugar ideal para a formação do coração. A revista Lar Docilar aqui, na lição 1, na primeira lição, ela vai resumir basicamente assim, ó, ela vai dizer assim, ó, que a família, ela nasceu no coração de Deus e nele ela encontra a sua verdadeira força. É uma coisa extraordinária que você precisa aprender e pedir agora mesmo a sua revista para entender mais sobre esse assunto. Se você deseja compreender isso aqui mais profundamente, então faz o seguinte, ó, manda uma mensagem agora no WhatsApp 12 98244 4449 e peça, olha, gratuitamente a sua revista. Ela vai te mostrar como você pode reconstruir o seu lar dentro do propósito divino. Então, eu vou repetir para você que quer restaurar sua casa segundo o plano de Deus. Manda uma mensagem no WhatsApp agora mesmo, 12 98244 4449 e peça a sua revista Lar Docilar e dê um primeiro passo para transformar o seu lar num projeto de restauração de Deus, tá bem? Nós estamos começando aqui uma nova série, lançamento de uma nova revista, nova série, tudo novo. E nós vamos trabalhar esse tema aqui que é muito importante, que é o tema Lares de Esperança. Então, a gente precisa falar sobre as famílias para entender como fazer para não expor o nosso lar aos muitos problemas que existem por aí, não é mesmo? Então, nós vamos começar essa jornada agora. Então, venha comigo nessa busca por trazer esperança para dentro da sua casa. Há momentos em que a família parece forte por fora, mas por dentro ela está desmoronando. E às vezes, tudo começa assim tão silencioso que ninguém percebe. Uma palavra não é dita, um abraço deixou de acontecer,
um cansaço que agora se torna rotina, um coração que vai se fechando aos poucos. E a pergunta que muitos carregam é, mas poucos têm coragem até mesmo de verbalizar será que ainda há esperança para minha casa? Você já pensou isso? Quantas famílias hoje convivem com dores que estão escondidas, com feridas que ninguém vê, com lembranças que ainda machucam? Quantos pais oram sozinhos no quarto? Quantas mães enxugam as lágrimas antes das crianças perceberem? Quantos filhos buscam do lado de fora aquilo que eles perderam do lado de dentro? Talvez você esteja pensando aí, pastor, parece até que a minha família está escorrendo aqui por entre os dedos. O que eu faço? A Bíblia nunca escondeu as histórias difíceis. Sabe por quê? Porque é justamente nelas que Deus espera que a gente encontre a nossa própria realidade. E poucas histórias vão revelar isso tão profundamente quanto a história da família de Ló. Ele é um homem que começou bem, mas que com um único passo, isso daqui é terrível, uma única ação errada, ele colocou a sua família num terreno que lentamente foi destruindo os valores, quebrando limites, distorcendo a visão, inclusive das suas filhas. E quando o desespero chegou, quando parecia que não havia saída, elas tomaram uma decisão que vai demonstrar, que vai escancarar o quanto o coração já havia sido moldado por um mundo sem Deus. Isso aqui nos leva a uma pergunta que dói, mas ela precisa ser feita. O que faz uma família chegar tão longe do plano de Deus sem ela perceber? Para entender isso, eu quero convidar você para ir comigo ao livro do Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler aqui do verso 31 ao verso 36, quase que o final dessa história. Se você puder abrir a Bíblia, você vai ler comigo do verso 31 a 36. Diz assim: E disseram a mais velha, a mais nova, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que venha a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele para preservarmos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais velha, deitou-se com ele. Porém, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a mais velha à mais nova: Deitei-me ontem com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Então entra tu e deita-te com ele para preservarmos a descendência de nosso pai. Olha que absurdo. Deram, pois, também naquela noite a beber vinho a seu pai. E levantando-se a mais nova, deitou-se com ele. Porém, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Isso aqui é real. Que catástrofe, que calamidade. A primeira coisa que a gente precisa questionar aqui é a ação das filhas e a ação do pai também, que fica totalmente borracho, bêbado. Será que os fins justificam os meios? O fato de a família não ter mais, as filhas não terem maridos, não terem descendência, justifica fazer isso? Quando nós olhamos para as filhas de Ló, é impossível não sentir o peso daquela decisão desesperada. Elas acreditavam que não havia mais saída, que o futuro da família estava condenado. E no pânico, elas tomaram uma atitude impensável. Mas aqui está a reflexão que machuca, mas que ao mesmo tempo nos desperta. Quantas vezes dentro da nossa própria casa, o desespero também empurra a gente para caminhos que Deus nunca aprovou? Quantas decisões nós já tomamos movidos pelo medo, pela urgência, pela pressão, acreditando que não tinha um outro jeito? Quantos pais, por medo de perder o filho, cedem a tudo? Quantas mães, por medo da solidão, se prendem a relacionamentos destrutivos? Quantos casais, por medo de encarar a dor, escolhem atalhos que ferem ainda mais? As filhas de Ló
Elas foram moldadas por Sodoma sem perceber. E isso acontece hoje também. Quando os valores do mundo entram devagarzinho na nossa família, aquilo que antes era inaceitável começa agora a parecer normal. E sabe, de repente, a gente começa a justificar as atitudes que Deus nunca justificou. Por isso que esse texto aqui, ele vai nos confrontar com uma verdade que é muito séria. Nem tudo vale para alcançar aquilo que a gente deseja. Os fins nunca justificam os meios quando o nosso coração está longe de Deus. E mesmo quando o caminho de Deus parece mais lento, mais difícil, mais contra a lógica, é sempre o caminho mais seguro. Porque toda vez que nós deixamos o desespero liderar a família, o resultado é a dor. Mas toda vez que nós deixamos Deus liderar, o resultado é a esperança. Eu quero agora trabalhar um outro ponto com você. O problema da omissão. E a gente encontra aqui a omissão de quem devia liderar. Se tem alguma coisa aqui na história que vai escancarar o erro das filhas, é que esse problema não nasceu de um dia para o outro. Aquilo foi fruto de algo que começou muito tempo antes. Começou no silêncio, na omissão do pai. O Ló, pai daquelas meninas, ele não cometeu apenas erros visíveis. Ele cometeu erros silenciosos. De que forma? Quando ele escolheu viver em Sodoma, ele se calou. Quando ele percebeu que a sua casa estava sendo moldada por aquela cidade, ele se calou. Quando ele ofereceu suas próprias filhas para aquela multidão que queria entrar e violentar os anjos de Deus, sabe o que ele fez? Ele permaneceu calado. E quando a família precisou de direção, de proteção, de firmeza, Ló já não tinha mais voz. Isso aqui nos provoca um olhar para dentro. E a gente tem que perguntar, quantas vezes a omissão dentro da nossa casa também tem sido fatal? Quantos pais evitam conversas difíceis? Deixam de orientar, não corrigem, não colocam limites, porque tem medo de desagradar. Quantas mães carregam tudo sozinhas, porque o companheiro desistiu de liderar espiritualmente o lar? Quantos filhos estão crescendo sem uma referência, porque os adultos no seu redor se omitiram? A omissão, ela não grita, mas sabe o que acontece? Ela destrói. A omissão não ofende, mas ela fere. A omissão não briga, mas ela sangra o coração da família todos os dias. E a Bíblia tem um alerta muito sério. Você precisa ir comigo em 1ª carta de Timóteo, capítulo 5, verso 8. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8. Sabe o que diz lá? Que o pecado da omissão, ele nega a fé. Você entendeu? Um exemplo disso, Eli, o sacerdote, lembra dele? Ele perdeu os seus filhos, sabe por quê? Porque ele não os corrigia. Ele não fez nada de errado. E justamente por não fazer nada, tudo desabou. E aqui está a verdade dura, mas necessária. Se os pais não lideram, o mundo lidera. Se quem ama não orienta, o inimigo orienta. Se quem devia proteger se cala, o perigo fala mais alto. E talvez esteja, nesse momento, acontecendo isso na sua vida, talvez você também esteja agora percebendo que a sua família, ela não está sofrendo por aquilo que você fez, mas por aquilo que você deixou de fazer, por conversas que não aconteceram, por limites que não foram colocados, por decisões que foram adiadas, por silêncios que hoje cobram um preço alto. Mas sabe de uma coisa? Deus não condena o pai que errou. Sabe o que ele faz? Ele restaura o pai que desperta. E quando alguém dentro da família decide se levantar em nome de Deus, a história começa a mudar. E aí,
as relações marcadas pelo engano vão sofrer um impacto. Deixa eu te dizer, algo nessa história que dói profundamente. As filhas de Ló enganaram o próprio pai. Elas escolheram um caminho escondido, silencioso, sombrio. E toda vez que o engano entra na família, ele nunca entra sozinho. Ele sempre traz junto consigo a culpa, a vergonha, a quebra da confiança. E talvez, enquanto você ouve parte do texto, você esteja lembrando alguma ferida que o engano deixou dentro da sua própria casa. Uma mentira que destruiu um casamento, uma traição que você nunca conseguiu esquecer, um filho que mentiu, um pai que prometeu e não cumpriu, alguém que escondeu, alguém que omitiu, alguém que manipulou. E até hoje o coração está sangrando. A verdade é que o engano não só destrói relacionamentos, ele destrói a alma. Ele faz a gente desconfiar, a gente se fechar, a gente se proteger demais ou se proteger de menos. E quando o engano entra, a casa deixa de ser refúgio e passa a ser um lugar onde todo mundo pisa com cuidado, com medo de machucar mais. E o mais doloroso é perceber que, às vezes, quem nos fere é justamente quem deveria nos proteger. Ló foi enganado pelas próprias filhas. E quantas pessoas hoje não carregam o mesmo sentimento? Gente que se pergunta assim, como é que alguém tão perto de mim conseguiu me ferir tão fundo? Mas tem ainda algo muito mais sério. Toda vez que o engano entra em casa, ele tenta apagar a esperança. Ele diz assim, não tem conserto, não tem volta. O estrago foi grande demais. A confiança nunca mais vai ser reconstruída. E talvez seja essa a batalha que você está vivendo hoje. Aqui uma luta interna entre a dor daquilo que você sente e o desejo profundo de ver a sua família restaurada. Mas escute com atenção. A verdade ainda cura. A transparência ainda liberta. A sinceridade ainda reconstrói. E Deus ainda é especialista em restaurar aquilo que o engano tentou destruir. Se você hoje carrega feridas que foram ocasionadas por mentiras, por omissões, por rupturas, saiba que Deus vê, Deus conhece, Deus se importa. E Ele pode pegar a sua história com todos os pedaços quebrados e começar de novo com um final completamente diferente daquele que o engano tentou escrever. É possível, creia nisso. Talvez enquanto a gente caminha pela história de Ló, alguma coisa aí dentro tenha mexido com você. Relembrar de uma família destruída dentro de casa. Talvez você tenha percebido que a sua família também viveu decisões precipitadas. Omissões que doeram. Ou feridas deixadas pelo engano. Talvez até você olhe para a sua família, para o seu lar hoje, e você veja marcas que você nunca imaginou carregar, mas estavam lá, guardadas no silêncio. Aqui está a verdade. Sabe qual é? Deus quer colocar uma coisa dentro do seu coração agora. A história da sua família não precisa terminar como a história de Ló. A última palavra sobre o seu lar não pertence ao passado, não pertence aos erros, não pertence ao pecado. Você está entendendo? Compreenda isso, que a última palavra, ela pertence a Deus. E sempre que Deus escreve na história de alguém, Ele vai escrever com esperança. Você não precisa fazer de conta que as decisões que machucaram, elas não existiram. Você não precisa se enganar. É verdade, sim, que há silêncios que custaram muito caro. Alguém que ficou calado quando deveria ter falado algo, se posicionar ao seu lado. Mas entenda uma coisa, mesmo que existam feridas que ainda latejam, mesmo que você se sente fraco, achando que a sua família não consegue mais existir, deixa eu lhe dizer, Deus é especialista em trabalhar nos lugares onde ninguém mais entra.
Entenda isso. Deus é especialista em tocar as dores que ninguém mais toca. É por isso que Ele quer ter essa conversa aqui através do programa Está Escrito com você. E está querendo que você entenda de uma vez por todas que Ele é especialista em restaurar aquilo que você nem sabia que poderia ser restaurado. Se Deus não existe na equação da família, a história de Ló e das suas filhas, ela se perpetua. Mas deixa eu lhe dizer, se Deus entra, as coisas são diferentes. E o que você precisa entender de uma vez por todas, a pergunta que você precisa fazer é: o que vai acontecer daqui para frente? Entenda isso. O passado, ele não precisa ficar voltando. Ele não precisa ficar te assombrando. Toda mudança que Deus faz em uma família começa com um coração que decidiu abrir a porta. Um coração que diz assim, ó, Senhor, eu não consigo mais sozinho, não dá, mas eu quero recomeçar. Você se encontra assim? Você diz assim, ó, eu até quero perdoar, eu quero pedir perdão, eu até quero colocar a minha casa debaixo da tua direção. Então, se você deseja isso, se você hoje sente que Deus está chamando você e a sua família pelo nome, para dizer assim, ó, eu quero mudar, eu quero tirar a sua família do contexto de perigo. Então esse aqui é o momento que você precisa tomar uma decisão. Precisa ser através de você e tem que ser hoje. Alguém tem que dar um passo. Não é depois, é agora. Você precisa pedir a Deus que transforme aquilo que precisa ser transformado. Você precisa pedir que Deus cure aquilo que precisa ser curado. Você precisa pedir que Deus restaure o que precisa ser restaurado. Você precisa entregar para Ele o lugar que sempre foi dele, o centro da família. Quando você faz isso, quando Deus entra, Ele não vem sozinho, a esperança vem junto. E quando a esperança entra, o lar começa a viver novamente. Deus pode pegar uma família partida, destruída, com casos tão terríveis quanto os da filha de Ló e reescrever essa história. Ele pode fazer isso na sua família. Ainda que haja o problema do divórcio, o problema da dificuldade do relacionamento, o temperamento explosivo, tudo isso pode ser superado pelo poder de Deus. Você crê nisso? Você quer tomar essa decisão agora? Então ore comigo. Vamos orar. Senhor, não queremos colocar a nossa atenção no passado. Nós queremos nos concentrar no presente que constrói um futuro de esperança. Quero entregar a família deste amigo, desta amiga em Tuas mãos, para que o Senhor faça os milagres necessários e restabeleça a paz, a confiança, o amor e o perdão. Eu te peço isso, orando no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Olha, creia, o milagre vai acontecer. Antes de terminar, eu preciso lembrar você, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Guarde no seu coração. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.